Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 10, capítulo muito importante no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. É um capítulo que mexe bastante comigo, porque nós vamos chegar lá no final do capítulo, tem algo que eu preciso modificar na minha vida, então é um puxão de orelhas que a gente recebe, né? Bom, o capítulo 10. Vamos pensar o seguinte: se o capítulo anterior, o ponto-chave, foi a eficácia do sangue que foi oferecido em sacrifício, o tema principal desse capítulo agora é o caráter de, uma vez por todas, de uma morte salvadora do Messias, de Jesus, né? E aí, entre o versículo 1 e o versículo 18, vai falar ali sobre a sombra das coisas, né? Fala sobre as questões originais, né? Fala que a Torá em si mesma, ela é uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação em si, ou seja, a imagem real, né? Da coisa original. Então, não é uma imagem perfeita, né? Isso não é uma maneira do autor da carta aos Hebreus diminuir a Torá, tá? Mas dá a ela o seu verdadeiro lugar, né? Do desdobramento aí das obras de Deus na história. Com relação ao sistema de sacrifícios, a morte do Messias e a sua entrada no lugar santíssimo, lá no céu, trazem para a humanidade uma manifestação real, aí sim real, aqui e agora, do que a Torá previu para a humanidade, tá? Então, a saber as coisas boas que virão, né, quando Yeshua retornar, tá? E aí é importante que, assim como Paulo também, por exemplo, lá em Gálatas, Paulo fala sobre Torá, e ele está basicamente a maior parte das vezes falando sobre a circuncisão, né? Mas ele está usando o termo Torá. E aqui o autor de Hebreus, ele não está usando Torá em todo o seu contexto, ele está usando aqui mais na questão do contexto cerimonial sacrificial, tá? Então, os componentes morais da Torá não estão colocados aqui para depois. Tanto é que aquilo que está escrito em Jeremias 31 é justamente que vai escrever a lei de Deus. Que lei é essa? É essa lei que a gente tem aqui, tá? Ah, Juliano, não vai ter outras leis? Pode ser que tenha. É o céu, a gente está falando de, né, num local extremamente santo e sagrado, né, o local da habitação do nosso Deus. Mas certamente que as leis que foram dadas aqui, né, para o povo de Deus são leis que vão ser escritas nos nossos corações. Então isso é importante que a gente discuta, tá? Bom, versículo 5 ao versículo 7, né? Nós temos aí algo que cria uma oposição, né? Os oponentes aí do Novo Testamento declaram que essa passagem o autor acaba distorcendo aquilo que está escrito, tá? O versículo 5 ao versículo 7 faz referência ao Salmo 40, tá? Versículo 7 ao versículo 9, em algumas Bíblias do versículo 6 ao 8. Lembrando que na Bíblia hebraica, que a que eu uso aqui, por exemplo, o texto é o mesmo, tá, gente? É o mesmo texto, mas muitas das vezes, por exemplo, o que na minha tá no Salmo 47 ao 9, na sua vai estar no Salmo 46 a 8, tá? Então, um versículo do Salmo 40 ficou lá no 39, né? Ou vice-versa, tá? Bom, então o que eles dizem é que o Salmo 40 não se refere ao Messias, tá? Eu vou trazer uma tradução aqui da Jewish Publication Society, tá? Sociedade de Publicação Judaica, que diz o seguinte: de sacrifícios e ofertas de comida tu não te agradas. Abristes meus ouvidos, oferta queimada e oferta pelo pecado tu não exigiste. Então eu disse: eis aqui venho, com o rolo de um livro que está escrito para mim. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, tá? E aí, embora o salmo em si mesmo expresse uma gratidão do escritor, do salmista, né, frente à sua libertação de algum problema ou alguma doença, o autor de Hebreus em si, ciente de que o Messias poderia ter expressado na sua concepção pessoal
quanto à sua própria tarefa utilizando essas palavras. Então, é o Messias se colocando nessa condição. A gente chama isso de midrash, que é o que basicamente os pastores evangélicos fazem, tá? E que era comum na época de Yeshua. Você pega um texto e você usa o contexto desse texto, tá? Você aplica esse texto em um determinado contexto. Então, isso era comum entre os escritores da época, e hoje os pastores evangélicos fazem algo muito parecido, tá? Bom, o autor ele vai citar a Septuaginta, tá? Que é a versão grega do Antigo Testamento, que foi preparada por tradutores judaicos, tá? Mais de 2 séculos antes de Jesus. Então, 2 séculos antes de Jesus houve essa formação da Septuaginta, tá? E ele faz aqui de forma curada, tá? Só que, entretanto, é importante que você entenda que algumas frases, né, precisam ser entendidas de maneira mais concreta. Então, na versão da minha Bíblia, por exemplo, vai estar escrito assim, ó. Não é da tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste, né? E aí, quando você pega a versão judaica para ler, a versão da Jewish Publication Society, ele vai traduzir para a gente como abristes os meus ouvidos, tá? A tradução literal seria cavastes os meus ouvidos, tá? De modo geral, o entendimento aqui é que Deus está abrindo os meus ouvidos, né? Para eu ser capaz de ouvir e compreender a Torá de forma melhor, né? Para que eu pudesse obedecer os mandamentos de forma mais fácil, né? Ou seja, a pessoa está totalmente pronta para fazer a vontade de Deus e de obedecer a sua lei, de obedecer a sua Torá. Então, são contextos diferentes, mas que acabam, no final das contas, trazendo a mesma história, né? E aí fala, o rolo está escrito a meu respeito, né? E aí na tradução judaica vai estar escrito, com o rolo de um livro que está prescrito para mim, tá? Aqui, a tradução tem mais ou menos esse mesmo sentido, né? E vim para realizar a sua vontade. Então, me agrada fazer a sua vontade, sua Torá, no mais profundo íntimo está dentro de mim, né? Bom, a objeção aqui é que o salmista equipara agradar-te e fazer a tua vontade, e fazer a vontade de Deus com a obediência da Torá e não com a morte sacrificial de Jesus em si, tá? E aí, a gente sublinha aqui, né, que aqui é uma citação rabínica, gente, né? Em toda citação rabínica, você tem que implicar o contexto. Todas as vezes que você tiver uma citação, toda vez que você tem um versículo isolado, você não pode ler aquele versículo isolado e adaptar aquele versículo isolado à sua visão. Você precisa entender o contexto. E o contexto aqui está bem descrito. De alguém que se coloca ao ponto de fazer a vontade de Deus, de estar pronto para cumprir a vontade de Deus, tá? Então, aqui a gente aprende nessa passagem que o relacionamento de Jesus com a Torá é tão íntimo que ele poderia falar dessa relação como sendo em meu mais profundo íntimo. Isso concorda com a sua própria proclamação, por exemplo, em Mateus 5, né? Eu não vim me livrar da Torá nem dos profetas, né? Mas eu vim para cumprir. Então ele, como o primogênito, né? Dentre muitos irmãos, aquilo que se cita Romanos 8:29, o próprio Messias foi o primeiro a receber a promessa da nova aliança de Deus, conforme expressa Jeremias 31:31. Colocarei a tua lei, né, na tua mente, no teu coração, né? 31:31 é o começo desse texto, né? O versículo em si, mais para frente, 32 a 33, tá? Então, nós que somos seguidores de Jesus, e somos imersos nele, somos batizados nele, de acordo com a extensão que temos plenamente nos identificado com ele, também temos a Torá de Deus no nosso mais profundo íntimo, a lei de Deus no nosso mais profundo íntimo, e nos agradamos em realizar a sua vontade. Então a essência da Torá
né? A essência da lei, portanto, é fazer a vontade de Deus, porém é agradável somente se isso brota em plena fé nele. Então é necessário ter fé nele. Então, gente, aqui é uma midrash judaica. O texto foi colocado no sentido de que Jesus cumpre aquilo que está escrito aqui, não que necessariamente o texto tenha sido escrito para ele, né? Mas ele se encaixa plenamente aqui. Eu, particularmente, acredito que o texto foi criado para ele. Mas mesmo que você não creia que o texto foi dado para ele, ele se adapta bem ao texto. Então não tem nada de errado dentro da forma rabínica de se olhar, né, a palavra, tá? Bom, versículo 8 e versículo 10, né? é, a gente vê que não se está anulando aqui a lei, tá? Ele cancela um primeiro sistema, que é o de sacrifício, né, e o sistema de sacerdotal, para estabelecer um segundo, tá? Um segundo que também está descrito na estrutura única da Torá eterna. Então, o que acontece? Eu aqui, o texto diz, né, ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Não é, na minha visão, aí é minha visão, tá, gente? Não é cancelar o primeiro necessariamente. É como se você fizesse o seguinte, olha só. Você tem um, sei lá, uma pecinha de uma máquina. Essa pecinha ela funciona bem na máquina, mas ela não é aquela peça ideal. Você está usando aquela pecinha, né, lá, sei lá, um componente, né, de segunda linha, enquanto a peça nova não chega. Quando a peça nova chega, você tira aquela peça e coloca aquela outra peça, mas o processo continua. Então, o sacrifício de Cristo, ele o sacrifício de animal lá, Jesus o mesmo sentido. Só que a diferença é que o sacrifício animal, ele tinha que ficar sendo repetido constantemente, e não cumprir o seu papel final. O de Yeshua não, o de Jesus não, uma vez só e acabou, tá? Então não precisa. O que ele está falando aqui, no final das contas, é Alexa, ligar a luz quarto. O que ele está falando aqui, no final das contas, é: olha, vocês que são judeus, que estão acostumados né, a sacrificar animais constantemente no templo, relaxa, porque esses sacrifícios eles não têm mais valor, porque o sacrifício eterno já foi feito, tá? E aí aqui fica-se uma dúvida, e eu vou deixar isso numa condição de dúvida, tá? Eu, na minha cabeça, eu acredito muito, tá? E posso estar errado também, isso não tem problema nenhum, que os sacrifícios de louvor, os sacrifícios de paz e os sacrifícios alimentares, eles são sacrifícios que podem permanecer, tá? Eles podem permanecer. O que ele está falando aqui é sobre os sacrifícios sobre o pecado, tá? Sacrifício sobre pecado não há mais necessidade de serem feitos. Os demais sacrifícios, eu, Juliano, posso estar errado, não vejo problema nenhum de você fazer. Quando você está na sua casa, você pega o seu prato de comida, você levanta e você agradece a Deus pelo prato de comida e come, você está fazendo uma oferta a Ele. Um agradecimento, é uma oferta alçada. Você está elevando essa oferta aí. Então você, por exemplo, ir lá e sacrificar um, um boi por uma oferta de paz, está fazendo um churrasco, onde você e os sacerdotes vão comer daquilo ali, e as demais pessoas que estão ali, se eu não me engano, precisam estar puras, né? E vocês vão se alegrar na presença de Deus. Então, assim, não vejo isso como uma ofensa a Jesus. Ele é um sacrifício de paz com Deus também. Creio nisso. Mas eu não vejo muita ofensa nisso. Agora, você sacrificar um animal lá, se for assim, olha, isso aqui é pelo meu pecado que eu cometi, aí você tá numa enrascada. Isso aqui é pela minha culpa, você tá meio enrascado. Eu não acredito. Eu acredito que oferta de pecado e de culpa, né? Essas ofertas que perdoam a gente, né? Que nos trazem. Essa oferta foi de uma vez por toda com Cristo. Não tem outra coisa que tenha poder para fazer, tá? Bom, caminhando para o versículo 15 a 18, né? A Torá escrita na nossa mente, escrita no nosso coração, necessariamente é que Deus já perdoou os seus pecados, tá? De modo que para esses pecados
o sacrifício não é mais necessário, tá? Só que os leitores desta época que receberam esta palavra, eles tinham que se libertar dessa compulsão, gente, de oferecer sacrifício de animais, porque era normal, era diário. Fazia parte da vida deles, né? Então eles tinham que ter a segurança, estar plenamente seguros da eficácia do sacrifício de Jesus em favor deles, tá? E aí, o próprio autor ele vai especificar, ele vai limitar quando ele diz assim, ó, para esses pecados o sacrifício não é mais necessário, está cancelado. Então, para pecado, não. Então, as demais ofertas que eles faziam ali no templo, como eu falei para vocês, eu acredito que não teria tanto problema. A gente vê, por exemplo, as atividades de Paulo, né, lá no templo, Atos 21, 26, né, os seus próprios sacrifícios e ofertas, dos quais ele mesmo fala a respeito em Atos 24, no versículo 17. Tá? E aí, quando há a destruição do templo e os sacrifícios se tornam não são mais possíveis de serem feitos, né? Como é que fica essa história, né? Agora, se o templo fosse reconstruído, talvez as ofertas de gratidão, as ofertas de alimentos, as ofertas de louvor pudessem voltar a ser apresentadas, tá? A gente tem ali um texto meio assim, Tessalonicenses, né? Que dão a entender de que pode haver ali um sacrifício de animal, né? Mas eu sempre brinco com os meus amigos quando a gente entra num assunto como esse, eu sempre falo o seguinte, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se depois que Jesus voltar, nós formos, e ele falar assim, vamos fazer um sacrifício ali, ixi, eu faço amarradão, faço sem problema nenhum, entendeu? Claro que não vai ser por pecado, mas se é um sacrifício de paz, vamos fazer, vamos, claro que a gente faz, não tem problema nenhum de fazer, tá? Tem problema nenhum de fazer. Eu não anotei aqui o versículo de Tessalonicenses, mas amém, amém. Vamos seguir, né? Vamos seguir que caminho já. Deixa eu ver se eu botei tá na outra página aqui. Segunda Tessalonicenses 2:4, tá? Bom, aí começa a quarta exortação, tá? Que vem do versículo 19 ao versículo 39, tá? Isso aí vai ser uma tripartite, tá? Então vem duras advertências pela frente, né? Então, ele, depois de iniciar a exortação endereçando aos irmãos, né, o autor ele vai sintetizar o conteúdo do seu argumento, tá? Então, tudo aquilo que ele já tinha falado lá no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 6, ele já tinha falado do capítulo 4, versículo 14 até o 5:10, o que ele já falou também no 6, do versículo 13 até o capítulo 10, agora versículo 18, né? O sangue derramado de Jesus, isto é, a sua morte, por nós inaugurou para nós um novo caminho, tá? Até o lugar santíssimo de uma maneira mais segura do que era a entrada do sacerdote lá no tabernáculo, que tinha que entrar com a corda no pé e com a roupa cheia de sininho, fazendo barulho, que se morresse era só puxar depois, tá? Bom, a exortação, né, acontece bastante ali no versículo 22 a 25, né, sobre fé, sobre a esperança, sobre amor, tá? Isso faz um paralelo com o que 1 Coríntios 13, por exemplo, nos fala, tá? E aí fala novamente sobre a palavra aspersão, né? Ou lavado. Aí eu trago uma curiosidade para vocês. Na festa de Pentecostes, né, de Shavuot, os judeus marroquinos costumavam derramar água uns nos outros como sinal de pureza, né, mantendo a prática de Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27, tá? No qual
faz alusão a esse versículo, né, ao 22, versículo 22. O versículo 25, aí que vem a paulada da minha cabeça, fala a respeito de congregar. Congregar é extremamente importante. Eu vou rever esta minha prática no decorrer desta minha semana, né, no mais tardar na semana que vem, porque isso é bíblico. Então, o autor ele chama atenção para que a gente não venha a estar longe da congregação. E aí não é simplesmente, eu vou pegar aqui, vou numa igreja hoje, numa igreja amanhã, numa igreja depois. Não, é firmar num local. É fazer parte de uma comunidade física e é contribuir com esta comunidade física, seja como for, seja entregando panfleto na entrada da igreja, sendo recepcionando os irmãos, seja arrumando a igreja, limpando o banheiro, seja no altar louvando a Deus, seja no altar pregando a palavra, seja como missionário, seja como for, tá? O que não dá é para ficar a gente parado tempo no banco. Banco não é bom para ninguém, gente. É bom para um começo. Quando você entrou na igreja, aceitou Jesus ali, banco, para você aprender, né, e começar a ler a palavra e começar a ter contato com a fé. Depois, você tem que se mexer. O reino de Deus, ele é feito de trabalho, tá? E de bastante trabalho. Então, revemos isso e assumamos o nosso erro, tá? Bom, Bom, versículo 26 e versículo 31, gente, tem uma parte que fala dura. Eu vou ler para vocês porque versículo 31 é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então, essa coisa de que Deus é amor, né? Vamos reverenciar Deus porque ele é amoroso. Gente, Deus é temível e a palavra diz, né, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, nós temos elementos suficientes para temer a Deus. A gente precisa voltar a temer a Deus, a gente precisa voltar a ter medo de Deus. Deus é amoroso? É amoroso, ele nos recebe, misericordioso? É misericordioso, mas ele é temível. Escuta uma coisa, quando Deus falou com o povo de Israel lá no Monte Sinai, e deu a ele os 10 mandamentos, o povo tremeu de medo, ao ponto de falar, Moisés, não deixa a gente ouvir mais não, que a gente vai morrer, cara. Fala tu e a gente vai obedecer. Então a gente precisa temer a Deus e voltar a ter esse temor. A gente precisa criar isso dentro da gente. Eu falo por mim também. Precisamos criar esse temor. E se a gente continuar a pecar deliberadamente, né, fazendo aquilo que a Torá chama de pecar com a mão direita, né, e para tais pecados, o sistema de sacrifício levítico na Torá não tinha expiação não, tá? Não tinha expiação não. Então, olha só, pensem agora quão mais severa será a punição para aqueles que ignoram com a mão direita a morte sacrificial e expiatória de Jesus. Este é o ponto central desta passagem, tá? Bom, e a gente termina ali falando do versículo 32 ao 39, a gente vê ali que esses judeus especificamente que são citados no livro, né, que estão ali, são os destinatários dessa carta, suportaram uma luta terrível. E eles suportaram com bravura e com amor ao evangelho. E aí o texto diz que eles já tendo provado a coragem, né, tendo provado a coragem uma vez, eles são exortados a não lançarem fora durante o pouquíssimo tempo que ainda resta, de modo que possam receber aquilo que ele prometeu. Então, não se percam, falta pouco tempo, né? A forma de fazer isso não é retornando-se ao conhecimento do sistema levítico, mas mediante a confiança no sacrifício de Jesus por uma vez por todas. A fé se torna então assunto de toda uma drache por si mesmo, ou seja, de todo o ensinamento que foi dado. Amém? Espero que tenha sido proveitoso para ti como foi para mim e espero que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Amém.